O que vocês falam que, nossa, isso aqui as pessoas estão deixando passar e tá num preço que é incrível? Coisas muito importantes que estão para ser divulgadas aí até o fim do ano, enfim. Mas, em relação a preço teto, as métricas que tem demonstrado e o payout também que tem se comprometido nos últimos anos de 40%, podendo aumentar no futuro, também me leva a crer que é uma empresa muito interessante para se olhar no momento, né? Dentro disso, aproveitando que eu estou aqui com vocês que são analistas, dentro desses setores, né, do BEST, né, bancos, elétricas, saneamento, seguros e telecomunicações, vocês veem nomes assim que falam, nossa, isso aqui é uma baita de uma oportunidade? O pessoal quer saber qual é a nova Magalu da fase boa, né? Só que com dividendos a gente sabe que não é assim, talvez não exploda para cima, não. mas o que vocês falam que, nossa, isso aqui as pessoas estão deixando passar e tá num preço que é incrível? Olha, acho que bancos, né? A gente sempre gosta de usar uma métrica, porque não é uma recomendação, obviamente, que a gente está falando aqui, mas é o preço teto. A nossa grande preocupação é não pagar caro por um ativo. Porque ao não pagar caro, o que eu estou garantindo? Primeiro, um upside lá na frente. Segundo, um dividendo interessante para mim. Então, o preço teto ele é calculado baseado no 6% na nossa métrica, de 6% no mínimo aceitável ao ano em dividendos, né? Então, vamos lá. Santander, por exemplo, é uma que está custando agora abaixo de valor patrimonial. Fazia muito tempo que eu não vi isso acontecer. É um banco que geralmente sofre um pouquinho mais por conta da PCLD, porque ele é um banco essencialmente de varejo, né? Por outro lado, ele costuma ter ROIs bastante interessante, porque é uma carteira muito mais arrojada, vamos dizer assim, né? E agora tem que ter todo um trabalho do banco também para aumentar o share of wallet, né? Quer dizer, você explorar um pouco mais os clientes que já estão na sua base, né? Nesses últimos anos teve muito crescimento de cartões, e cartões não necessariamente você dá crédito para quem é o seu correntista, né? Então, obviamente que o risco é maior, a sua tendência de provisões também aumenta. É isso que está acontecendo com o Santander no cenário de hoje. Mas, se você olha a bigger picture, né? É um setor que se beneficia pra caramba da alta da taxa de juros. Né? Então, o banqueiro ele ganha na alta, ele ganha na queda, mas O banco é muito bom. é maravilhoso. mesmo. É um grande negócio. Mas principalmente na alta, né? Então, eu diria Santander, que é top 5 hoje nas minhas posições. Banco do Brasil, talvez a gente não tenha, muito difícil dizer, mas eu acho que talvez a gente não tenha chegado no mínimo que ele poderia chegar frente às coisas muito importantes que estão para ser divulgadas aí até o fim do ano, enfim. Mas, em relação a preço teto, as métricas que tem demonstrado e o payout também que tem se comprometido nos últimos anos de 40%, podendo aumentar no futuro, também me leva a crer que é uma empresa muito interessante para se olhar no momento, né? Acho que essas duas, assim, para mim, são os maiores destaques, por enquanto. Vocês têm alguma? O Banco do Brasil acho que é uma unanimidade aqui entre nós três. A na gente é verdade. muito óbvio, é verdade. Às vezes as pessoas querem novidade. O que você tá comprando? Banco do mesma Brasil. coisa. Passa o mês. Você tá É. comprando Uma Banco coisa do que vocês Brasil. E uma coisa que vocês nunca vão ver a gente falar é compre algo. E isso o Barsi também sempre faz, assim. Não estamos recomendando nada. Assim, quando a gente olha para nossa carteira, pode fazer muito sentido, mas pode não fazer sentido para a carteira de muita gente. Né? Tem gente que tem a carteira extremamente fragmentada e deveria fazer outras coisas antes de pensar em adicionar um novo ativo. Tem gente que ainda está endividado investindo em ações, que é um erro. Saneia suas finanças pessoais para depois olhar. Então, e sempre que a gente fala de ações, a gente toma esse cuidado. Eu, particularmente, a ação mais recente que eu comprei é a Vibra Energia, que é a BR distribuidora que a gente estava falando agora há pouco. Ela tem uma característica que eu não gosto, que é uma corporation. A gente tem, para quem não sabe, corporation é uma empresa sem controle definido, ela não tem controlador. A Eletrobras virou uma outra corporation depois da privatização, mas mesmo assim ela tem acionistas de referência que através de um acordo de acionistas, conseguem ditar os rumos da empresa, definir uma estratégia muito interessante. Ela tem entrado em outros segmentos que não só o da distribuição de combustível, que é o DNA dela. Então ela comprou a Comerc, que é uma comercializadora de energia, já está em geração de energia também, tem olhado para outros negócios, comprou uma empresa de biogás. E é uma empresa que vem implementando um plano aí
acho que seguindo à risca o que ela tinha definido anteriormente. E está cotada hoje a 16 e pouco, que é praticamente o preço do IPO que ela fez em 2017, que naquela época, se eu não me engano, era R$15, sendo que a empresa naquele momento era uma estatal ainda, tinha todo um risco sendo precificado, etc. Então, a empresa recentemente ela aumentou o payout na sua política de distribuição para 40% do lucro, era 30 ou 35, se eu não me engano, e a gente vê alguns grandes acionistas elevando sua participação, a Dynamo foi uma que eu até mencionei antes. Então, é um papel que eu estou olhando, e se ela voltar a cair de preço aí, eu acho que na minha carteira ela faz todo sentido. Eu gosto bastante da AES. A AES Brasil é uma empresa que eu tenho há um bom tempo, desde quando ela era Jet 3, Jet 4, né? Geradora e transmissora Tietê. Depois virou Tiet 11 e hoje virou AES. É uma empresa que estava sendo cotada perto dos 19, 20 reais ano passado, hoje está abaixo dos 10. A empresa fez uma subscrição para fazer alguns projetos que eles tinham em mente de geração de energia limpa, né? E eu acho que as pessoas estão precificando de uma maneira errada. Essa própria subscrição, a própria AES Corporation, ela participou, o que é um belo sinal, né? A própria controladora está comprando as ações. Então, eu acho que isso vai fazer com que ela no futuro dê bons resultados. Agora, eu não sei se é uma empresa que talvez tirando o Banco do Brasil, que acho que é uma unanimidade e acaba pagando dividendos mais frequentes, por exemplo, uma Vibra ou uma AES, elas são empresas que pagam dividendos de forma um pouco mais espaçada. O Santander não, o Santander também é bem frequente. Então, assim, talvez as pessoas que estejam começando, que eu acho que é uma ampla maioria aí das pessoas que estão até nos assistindo, talvez seja mais legal para ela enraizar o hábito, preferir comprar empresas que paguem de maneira mais frequente, né? E você consegue fazer isso hoje. A gente fala de oportunidade, mas hoje no Brasil você consegue comprar ações que são de oportunidade e que ainda pagam bons dividendos. Ou seja, elas têm um upside e também pagam dividendos já automaticamente. O Banco do Brasil acho que é uma delas, né? Então, assim, a gente vê isso, cada um enxerga uma empresa num momento melhor e a gente tem um histórico com cada uma dessas empresas, né? Por isso que a gente está comprando, mas talvez essas empresas não sejam as melhores para você que está começando ou para você que está, enfim, tem um outro estilo de investimento, que a gente não julga nenhum tipo de estilo de investidor aqui, né?